A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, para a apresentação do programa A Consolação de Jesus. Este programa, como muitos já sabem, tem o objetivo do estudo do Novo Testamento, da Bíblia, porém, analisado à luz da nossa querida doutrina espírita. É um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14 horas, inédito, e reprises aos sábados, 9 horas da manhã. E vocês estão convidados a nos ajudar com as suas mensagens, com os seus textos, com as suas colaborações através do WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459 3950. Mande mensagens de texto para que nós possamos trazer aqui a sua colaboração. E nosso tema de hoje é um tema que é muito falado, né? É a Lei de Talião. A Lei de Talião, o olho por olho, dente por dente, que foi instituído lá no Antigo Testamento, em Êxodo, também em Levítico e também em Deuteronômio. Estamos trazendo aí aquela sequência em que Jesus fala: ouvistes o que foi dito aos antigos. Aí ele cita o Antigo Testamento e ele diz: eu, porém, vos digo. Então ele dá uma nova instrução baseado naquilo que foi dito para os antigos, que está lá no Antigo Testamento. Vamos então à leitura do texto de hoje. E essa leitura está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau. Antes, àquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também a veste. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá ao que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como sempre, nós fazemos a leitura na Bíblia de Jerusalém e às vezes as palavras elas são ditas de forma um tanto quanto diferente, né? Esse trecho se encontra tanto em Mateus 5, 38 a 42, quanto em Lucas, capítulo 6, 29 a 30, de uma forma bem mais resumida em Lucas. E eu gosto muito de trazer aqui, quando a gente estuda o Novo Testamento, a palavra do nosso pastorino. No livro Sabedoria do Evangelho, estamos nesse ponto aqui, Mateus 5, 38 a 42, é o segundo volume. E ele fala uma coisa muito interessante. Eu vou ler só um parágrafo para depois deixar os nossos irmãos comentarem a respeito desse trecho, mas só um parágrafo. Ele diz assim: neste trecho, Jesus cita primeiro a lei de Talião,
abolindo-a completamente. Ordena a não resistência diante dos homens perversos, preceito que ele mesmo iria mais tarde ratificar com o seu exemplo, deixando-se prender e assassinar como um cordeiro diante de quem o tosquia, sem resistir nem às autoridades, nem aos esbirros. Então, o nosso pastorino aqui nos mostrando que Jesus, ele não apenas ensinava com a palavra, mas também ele ensinava com o seu exemplo. Ele falava e fazia, diferente de muitos de nós, né, que fala e não faz. Então nós precisamos aí ter esse primeiro pensamento, entender essa questão de que Jesus tinha autoridade para falar, porque realmente ele fazia tudo aquilo que ele falava, né? Então é importante nós trazermos essa primeira reflexão. Existem outras coisas, talvez a gente faça 2 programas também sobre esse tema, porque é um tema muito interessante e que nos faz olhar por uma outra ótica. É um trecho onde muita gente não compreende aquilo que foi dito por Jesus. Então vamos analisar todos juntos esse trecho de hoje. Meu caro João, o texto que você traz hoje para a gente debater talvez seja um dos mais importantes para que a gente entenda a diferença entre o homem velho, que nós espíritas chamamos do homem velho, e o homem novo. Porque o homem novo é aquele que consegue superar a lei de Talião e, como diz Emmanuel num texto do livro Estude Viva, é aquele que faz o bem antes. Então é interessante a gente perceber que a Terra está num momento de transição, mas que nós ainda somos um mundo de provas e expiações. E a característica padrão dos espíritos que estão encarnados aqui, entre eles nós que estamos aqui conversando, é exatamente ainda a manutenção nos nossos comportamentos, nos nossos valores, nos nossos sentimentos, do princípio ou da lei de Talião. Porque nós ainda temos em nós aqueles velhos vícios, aquelas características negativas que caracterizam o homem velho. A vaidade, o orgulho, o capricho, a indiferença com relação às dificuldades, aos problemas, às carências do outro, ou seja, a falta de caridade. E eu volto inclusive a esse texto de Emmanuel, porque é muito interessante a maneira pela qual Emmanuel fala da imunização do mal. Um dos trechos ele acaba remetendo a essa questão quando ele diz o seguinte: o bem, antes de tudo, deve erigir-se por item fundamental do nosso programa de cada dia. Atendamos ao socorro fraterno, na imunização contra o mal, com o desgelo dentro do qual nos preparamos contra os acidentes, em respeitando os sinais de trânsito. Então Emmanuel faz aí uma correlação, uma comparação entre o cuidado que nós precisamos ter no trânsito, sejamos motoristas, ciclistas, pedestres, para evitar os conflitos, para evitar os acidentes, e aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, nas nossas vidas. É o mesmo cuidado que nós precisamos ter, é o mesmo autocuidado que nós precisamos ter e é o mesmo cuidado que nós precisamos ter para com o outro, da maneira pela qual nós tratamos os outros. Esse tapa que é citado no trecho, João, ele nem sempre é um tapa físico, muitas vezes pelas palavras, nós já debatemos isso aqui semanas atrás, muitas vezes pelas palavras nós ofendemos, nós incomodamos, nós fazemos algo que nós poderíamos ter evitado por conta da nossa imprudência, por conta ainda da nossa vaidade, por conta daqueles caprichos que ainda fazem parte da nossa essência, digamos assim. Mas continuando o texto, Emmanuel diz o seguinte, que alguém poderá dizer que se somos livres, nada temos a ver com as experiências do próximo, e concordamos com semelhante afirmativa no tocante a viver. Contudo, em matéria de convivência, coexistimos na interdependência
em que necessitamos do amparo uns dos outros para sustentar o bem de todos. Então, olha como é importante que a gente não entenda o individualismo como algo que despreza totalmente a coletividade. Muitas pessoas entendem muito mal o livre-arbítrio, os direitos individuais, para falar não só no sentido espiritual, mas no sentido político, social, sociológico, e acham que podem fazer tudo o que vem à mente. E individualismo não é isso. Nós sabemos que a nossa evolução, ela é, de alguma maneira, responsabilidade nossa. Agora, nós também sabemos que essa evolução, ela só pode acontecer na medida em que nós consideramos o outro. E é por isso que é importante que a gente reveja os nossos comportamentos. E é isso que o texto remete. Essa é uma das grandes revoluções que Jesus propõe para nós. Voltando ao texto, Emmanuel diz que os viajantes de um navio em pleno oceano reclamam auxílio mútuo, a fim de que se evite a crise da embarcação, ou a caída da embarcação. Nós, os espíritos encarnados e desencarnados, em serviço no planeta, não nos achamos em condição diferente. E aí ele continua a reflexão dele, mas o ponto que eu queria destacar por fim é esse. Nós somos, enquanto encarnados ou mesmo desencarnados, aqui na órbita terrestre, nós estamos num mesmo barco com outras pessoas diferentes de nós, não exatamente com as mesmas características evolutivas, com habilidades e dificuldades diferentes. E se não houver a benevolência, a paciência, entre outras virtudes, nós entraremos em conflito o tempo inteiro. E o que é pior, nós não conseguiremos evoluir e entrar em sintonia com essa nova terra que surgirá no momento em que ela deixar de ser um mundo de provas e expiações. Eu termino dizendo aí, saio um pouco do Emmanuel e também de Jesus, para fazer uma referência a uma plaquinha que eu tenho aqui em casa, que inclusive hoje eu tirei uma foto dela, que é uma plaquinha como se fosse uma placa exatamente de trânsito, em que de um lado tem uma setinha dizendo assim, ter razão. E do outro lado tem a seguinte frase, ser feliz. Que a gente entenda que cada vez mais é importante que a gente siga esse caminho, mais do que ter a razão, de ser feliz. E ser feliz muitas vezes significa conceder, compreender, ter paciência. Mesmo naquelas situações em que nós temos um pouco mais de razão, muitas vezes é interessante que a gente tenha essa atitude de mais desapego, de desprendimento, porque é ela que vai nos ajudar a rever as nossas atitudes e fazer com que a gente deixe cada vez mais de ser esse homem velho, passando a ser um homem novo. Olá, irmãos da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, amigos aqui do programa Consolação de Jesus. Estamos chegando para mais um debate, para mais uma conversa sobre um tema importantíssimo que o João trouxe para a gente, lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42, que fala da lei de Talião, não é? Essa passagem me remeteu justamente a uma questão importante que o Chico Xavier sempre colocava quando estudava o Evangelho diante, de outras pessoas. Temos vários exemplos, a sombra do abacateiro, ou mesmo nas reuniões na Casa da Prece, em que ele não perdia jamais a oportunidade de dizer o seguinte, que nós possamos ser, sim, a água que apaga o incêndio e não o combustível. Quantas vezes a gente é o combustível, não é? Até então, a gente ainda não consegue ser tão somente essa água que o Chico Xavier nos recomenda diante de tão vasto tempo que ele teve de aproximação do Evangelho, não é? Mas duas coisas me chamaram a atenção na fala do nosso irmão Leopoldo, que ele fala para a gente a respeito do homem velho e fala também para a gente a respeito do planeta de provas e expiações, tá? Então, a gente pegando toda essa informação e colocando, junto com o que o Chico nos trouxe, tá? A gente precisa entender que
esse homem velho ainda pulsa muito forte em nós. Daí sim a nossa dificuldade em deixarmos de lado a lei de Talião, não é? Porque queremos vingança, queremos sempre estar por cima, e ele citou também a questão do orgulho, da vaidade. Não, que isso? A pessoa me insultou, não vai ficar assim não, né? Eu quero sempre estar por cima, eu quero sempre revidar, eu quero sempre o revide, tá? E num planeta de provas e expiações, ao qual nos encontramos, e todos nós que aqui estamos necessitamos desse planeta, mas por que é assim? Porque necessitamos ainda de todas essas provas e expiações. E é um grande desafio para todos nós vencermos essas situações. Precisamos estar muito atentos, tá? Porque ao nosso redor aqui nós vamos encontrar as dificuldades do caminho, tá? Para que nós possamos dar o próximo passo. As coisas só começam a se concretizar em nós, a mudança interior só começa a se concretizar a partir do momento em que eu conquisto. Enquanto eu não conquistar alguma coisa, eu estarei sujeito a essas situações de provas e expiações. Não tem jeito, não tem como fugir, tá? Não tem como fugir. Eu vou estar sempre sujeito a isso. Mas aquilo que eu conquisto é aquela situação que a gente ouve dizer: poxa, eu estava em paz, mas veio fulano, aconteceu isso ou aquilo e tirou a minha paz. Então você não estava em paz, porque quando você conquista a paz, nada tira a sua paz, tal qual o Cristo banhado de conquistas, né? Um espírito daquela envergadura, ele é totalmente, inacessível a essas questões que nós ainda temos dificuldades, que ainda nos atingem muito facilmente, tá? Então, quando o Léo fala pra gente a respeito dessas duas situações, eu queria destacar isso nessa fala, mas queria trazer também uma passagem importante que a gente encontra lá no livro Pão Nosso, Emmanuel ditando para o Chico Xavier, lá no capítulo 101, onde ele diz: resiste à tentação. E tem uma passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que serve de título à dissertação do Emmanuel, que diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Lá no seu parágrafo 2º, tá? Ele diz assim: contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Olha aqui a explicação do porquê nós ainda temos grandes, enormes dificuldades em nos libertarmos da lei de Talião, em colocarmos em prática o ensinamento do Cristo, o ensinamento de Jesus. Por quê? Porque ainda somos espíritos ainda imperfeitos, ainda vibra em nós toda essa questão do homem velho que precisa ser trabalhada, que precisa ser expurgada, mas que só vai acontecer pouco a pouco, trabalho a trabalho, reencarnação após reencarnação, tá? É dessa forma, e a gente precisa focar nas conquistas. Mas precisamos entender uma coisa: não queiramos começar pelas grandes, não, mas pelas pequenas conquistas. Aí sim nós vamos conseguir ir reunindo e edificando e pavimentando em nós solo, um solo firme, para que nós possamos dar o próximo passo, ok? Esse é o meu comentário, tá bom? Tá bom, Renato, tá bom, Leopoldo, é isso mesmo. Nós estamos ainda aprendendo, somos ainda aqueles espíritos que relutam em aceitar que todas as coisas que nós passamos, todas as provas e expiações, todas as dificuldades, as dores, doenças, etc. e tal, elas são resultado de nós mesmos, resultado daquilo que nós plantamos no passado, como vocês falaram.
Não dá para simplesmente passar a borracha, apagar. E vejam, na oração dominical, Jesus nos ensina que nós devemos perdoar para que sejamos perdoados. Não é isso? Como é que Jesus ensina? Pai, perdoa-nos à medida que nós perdoarmos os nossos adversários ou a quem nos deve, enfim. Nós precisamos aprender a relevar todas as atitudes, todas as palavras que nos chegam e que nos ferem muitas vezes. Nós precisamos aprender que só assim a gente vai se libertar das amarras que nós mesmos criamos. Nós criamos amarras para nós. E essas amarras hoje estão nos apertando, nos asfixiando em muitas vezes. Então a gente precisa pensar realmente o que eu quero na minha vida. Eu quero ser feliz? Ótimo. Então o que eu preciso fazer? Preciso levar felicidade para as pessoas que me rodeiam, para todos que me rodeiam, não só os encarnados, mas os desencarnados também. Então, como é que eu levo felicidade para aqueles que me rodeiam, ainda que esses irmãos possam nos machucar, nos ferir? Nós precisamos ter atitudes corretas, nós precisamos agir melhor em nossas vidas. Vamos aprendendo aos poucos, vamos nos corrigindo aos poucos, mas isso não pode ter interrupção. Nós precisamos ter uma crescente. Se eu hoje conseguir vencer um pequeno desvio da minha conduta, eu amanhã preciso consolidar essa conquista e então partir para o próximo. O que mais eu tenho dentro de mim, o que mais me incomoda, o que mais eu percebo que realmente não está legal. Então é trabalhar cada um desses pontos para que a gente possa ir se melhorando e não botar a culpa nos outros, porque é o obsessor. Não, o obsessor ele só está junto de nós porque nós atraímos a eles. Nós os atraímos, quer pelo nosso pensamento, quer pelas nossas atitudes, que nascem também, claro, dos pensamentos. Os pensamentos é que geram as palavras e as atitudes. Então, se nós trabalharmos os nossos pensamentos, melhorando os nossos pensamentos cada vez mais, com certeza as nossas palavras, as nossas atitudes, nossos atos exteriores, eles vão ser melhorados. Não tenho a menor dúvida disso. Então é preciso que nós trabalhemos o nosso íntimo. É a tal da reforma íntima. É o que o Leopoldo citou como sendo aquele homem novo vencendo o homem velho. O homem velho são todas as atitudes nossas que não são legais. E o homem novo são todas as atitudes nossas que já são corrigidas, já são melhoradas, já são aprimoradas. O nosso destino é a felicidade. A felicidade é o nosso destino, é a perfeição espiritual. E é óbvio que essa perfeição só virá com o vencer a nós mesmos. Então temos que trabalhar o nosso íntimo. Por isso que Jesus disse: o reino de Deus está dentro de nós. Buscai o reino de Deus e a sua perfeição, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Ou seja, é a nossa reforma íntima mesmo que importa. Claro, nós passamos por problemas, por dificuldades, por desafios, às vezes grandiosos desafios, e muitas vezes é uma lágrima secreta, ou são lágrimas secretas. Ninguém sabe, só você, no máximo a pessoa que convive com você diariamente. Mas vencendo cada uma dessas batalhas é que nós vamos conseguir nos melhorar, crescer e darmos mais um passo rumo a essa perfeição. Bem, meus queridos amigos e irmãos, nós agora vamos fazer um intervalo, mas antes queria dizer que mande seu recadinho, mande sua mensagem em texto para o nosso WhatsApp 21 98459 3950. Até daqui a pouco. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da nossa querida doutrina espírita, à luz do Espiritismo, para que nós possamos compreender as palavras de Jesus, as considerações, digamos assim, daqueles que foram discípulos e apóstolos do Mestre, tentarmos traduzir isso à luz da doutrina espírita para que seja aproveitado por nós. Todas as formas de nós compreendermos aquilo que Jesus quis que chegasse a nós é exatamente uma grande consolação. E por isso o nome do programa, A Consolação de Jesus, porque somente Jesus consegue nos consolar. É claro que os bons espíritos conseguem nos consolar, mas é através de Jesus que nós recebemos essas influências, essas boas influências, essas considerações maravilhosas que a gente acaba conversando, e aí vai entronizando, vai entrando em nós todo esse ensinamento, toda essa necessidade, essa vontade que nós temos de acertar, não é? Então, por isso, o programa A Consolação de Jesus estuda o Novo Testamento à luz do Espiritismo para nos ajudar a ultrapassarmos todas essas dificuldades que a gente acaba tendo. Vamos então dar continuidade ao nosso programa, chamando aqui o nosso Henrique Parente para comentar também o texto. Henrique. Queridos irmãos, programa Consolação de Jesus e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, um prazer estar aqui novamente com todos vocês, pensando nessas coisas tão maravilhosas, ouvindo aqui o apontamento de todos. Nossa, esse assunto realmente é palpitante. Concordo com você, Leopoldo, com todos aí, o quanto nós ainda necessitamos entender, né, e tentar compreender o caminho que nos é traçado, mas, ao mesmo tempo, Deus nos concede a liberdade. E esse assunto vinculado aí ao comportamento reativo, usando umas palavras modernas, né, vinculados aí à psicologia e tudo mais, a gente encontra uma necessidade humana, quase que ele nem para pensar nisso, do quanto a gente é reativo. Quando o outro faz alguma coisa com a gente quer devolver na mesma moeda. É o que é chamado a lei de Talião, né? E na mesma medida, na mesma proporção. Jesus traz uma nova maneira de lidar com isso, uma nova proposta, né, para que a gente, a partir do que ele já sabia que a gente tinha conquistado, claro que não todos ainda, mas muitos, pudéssemos, a partir de uma nova visão que ele dá para a nossa relação com os acontecimentos, do comportamento das outras pessoas em relação a nós e a todos aqueles a quem amamos e mesmo a sociedade, nós pudéssemos, antes de ter uma reação no nível que aquela pessoa está tendo, a gente parar para pensar um instante, dar uma pequena recuada, uma freada, uma pausa, e a partir daí a gente realmente confirmar se a nossa reação é a mais adequada. Qual é a nossa proposta de vida? Gandhi, certa vez, ele leu o Evangelho de Jesus, o Sermão da Montanha, mais especificamente, que é o que nós estamos estudando aqui, né? E ele disse coisas maravilhosas a respeito do Sermão da Montanha. E nesse ponto, ele chega a dizer uma coisa muito interessante: olho por olho, e toda a humanidade acabará ficando cega. E o Gandhi tem toda a razão nesse sentido, porque é exatamente o que nós necessitamos, é nos exercitarmos para não sermos tão reativos. E para isso a gente precisa começar a prestar atenção nessas coisas, a prestar atenção no nosso pensamento, no nosso sentimento. A filosofia, ela propõe o quê? Que nós debrucemos o nosso pensamento sobre si mesmo. Lá no Livro dos Espíritos, até na questão 700 e pouco, Kardec, quando fala da prece, ele diz que a prece é o quê? É um estudo de si mesmo. Na verdade, ele perguntou e os Espíritos responderam. A prece é um estudo de si mesmo. Ou seja, qual é a proposta aí? Filosófica, né? É dar atenção para com o nosso pensamento, nosso sentimento, as nossas palavras. O que a gente está pedindo na prece? Então, neste mesmo sentido, a gente pode começar a prestar atenção
nas nossas reações. Nós não vamos conseguir, assim, de cara, ter uma reação maravilhosa diante de uma ofensa, de algo assim. Mas se já temos condições, já adquirimos experiência e conhecimento vinculado aí a essa proposta do espiritualizar-se, né, de desenvolver uma espiritualidade maior, e não fala aqui de religião, porque cada um tem a sua, mas dentro das religiões existe esse processo de desenvolvimento de espiritualidade. Então, se nós já temos, com a nossa orientação, no caso aqui a nossa orientação judaico-cristã, com essa nossa orientação, a gente passa então a ter alguma experiência. E claro, essa experiência ela também diz respeito às nossas vidas anteriores. Se na atualidade estamos aqui dentro desse conceito judaico-cristão, mas com a visão espírita, então essa visão nos propõe uma nova forma de ver a vida. Não é uma questão de participarmos de um centro, né, espírita, ou de um grupo ou outro, mas de pegarmos esse conteúdo que a doutrina espírita cristã nos traz e tentar fazer aquilo que os nossos irmãos, né, comentaram tanto, a chamada reforma íntima. Ou seja, prestar atenção nos nossos sentimentos, nos nossos valores e na nossa reação comportamental. É isso que precisa ser modificado. Mas isso é um trabalho do tempo. Isso não acontece do dia para a noite. Não adianta a gente ficar desesperado, querendo alcançar um degrau de evolução maior por fazer isto ou fazer aquilo. Fazer uma prática de caridade, como a gente chama, né, uma assistência, alguma coisa. Todas essas coisas são exercícios. O sentimento de caridade, a superação dos comportamentos negativos ou ruins, eles são uma consequência do nosso esforço, do nosso trabalho no bem. O que a gente não tem que ter dúvida é que estamos evoluindo e que vamos alcançar, sim, uma evolução muito maior com o tempo. Não é do dia para a noite. São muitos e muitos séculos de trabalho. O mundo ele ainda é de provas e expiações. Não é um mundo de regeneração ainda. O que nos foi apontado por Jesus, lá na época que ele esteve aqui, trazendo a semente para essa compreensão de uma mudança, e mais na atualidade os espíritos junto com Allan Kardec, e nós já discutimos aqui que o Espírito da Verdade é Jesus, ele traz de volta essa informação para a gente perceber que está chegando mais perto, mas que ainda precisamos trabalhar muito para construirmos assim um mundo melhor, mas primeiro em nós. O restante é uma consequência desse esforço pessoal. E à medida que Deus, através da transmigração das almas, fazerem com que os espíritos que já desenvolveram um pouquinho mais possam reencarnar no planeta, ao invés de um outro espírito muito vinculado ainda ao mal, pouco a pouco o cenário geral vai mudando, e como nós nos influenciamos uns aos outros, isso vai facilitar aqueles que já não são tão perdidões assim, vinculados ao mal, a fortalecerem essa semente, fazer com que essa planta cresça mais, buscando a luz, e pouco a pouco o planeta vai se transformar, vai se tornar sim, aí sim, um mundo de regeneração e ficar, né, para o que vem depois, que são coisas ainda muito melhores, tanto no plano espiritual como no plano físico. Isso é um assunto muito bacana, que aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais, peguem o livro A Gênese, lá no capítulo 18, A Gênese de Allan Kardec, e estudem lá aquele capítulo 18 que é maravilhoso, que fala muito dessa mudança coletiva que envolverá a vida humana, mas que a gente já pode perceber por muitas pessoas que estão inseridas no contexto humano, já é vivido por muitos, já há algum tempo, e cada vez vai somando mais essa tarefa tão bonita do processo de desenvolvimento humano. Esse é Jesus, nosso querido Mestre, o Espírito da Verdade e todos esses trabalhadores do bem. Que maravilha esse assunto, meus irmãos. É isso mesmo, Henrique, é isso mesmo. É uma questão da gente verificar o quanto nós ainda precisamos caminhar realmente para merecermos espíritos melhores ao nosso lado, merecermos condições melhores, até fisicamente falando mesmo. E para isso acontecer, eu sempre lembro isso, é muito interessante, para nós merecermos pessoas melhores ao nosso lado, condições melhores em todos os aspectos, nós temos que nos melhorar. Nós não vamos conseguir
ter coisas melhores, pessoas melhores, se nós não nos melhorarmos, né? Então é preciso esse trabalho íntimo, é preciso a gente observar realmente o que a gente está fazendo. Se eu estou fazendo ainda mal para os meus irmãos, a gente costuma lembrar sempre que a doutrina espírita diz: fora da caridade não há salvação. E quando a gente fala em caridade, muitas vezes o que a gente pensa é dar um prato de comida a quem tem fome, ajudar com a cesta básica uma família e por aí vai. Mas não é isso. Isso aí é uma obrigação que nós temos como seres humanos e sabedores de que se sobra comida em nossa casa, se eu tenho fartura em minha casa, por que não separar uma parte disso que eu tenho, de que sobra no caso, para dar para alguém que não tem nada, para dar para alguém que está passando necessidade? Não. Então isso não é caridade. Caridade verdadeira é a nossa transformação íntima, é a nossa conversão verdadeira. É quando nós nos melhoramos, passamos então a sermos melhores para os nossos irmãos de caminhada, automaticamente. E com isso, claro, a gente recebe de volta tudo aquilo que estamos plantando. Nós já sabemos que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A doutrina espírita é muito clara quando fala da lei de causa e efeito. Então nós temos hoje a nos guiar essa questão de nós sabermos que estamos, por exemplo, fazendo mal a alguém, e independente de estarmos na carne ou fora dela, nós estamos fazendo mal a alguém, tá bom, é liberdade que nós temos de fazer. Se esse alguém não merecer receber essa maldade, se esse alguém não sintonizar nessa maldade, se esse alguém estiver fora do nosso alcance, digamos assim, não vai acontecer nada com essa pessoa de mal, de ruim, de negativo. Agora, eu que estou plantando isso, que estou fazendo essa maldade, com certeza vai chegar a minha hora. Os papéis vão se inverter, né? Não que a pessoa que não merece, ela vai se vingar do outro por ter feito alguma coisa de mal. Não, negativo. Porque a grande questão hoje é que nós temos espíritos mais evoluídos vindo para a Terra e nos ensinando que nós não devemos realmente retribuir o mal com o mal. Pelo contrário, é como diz a nossa lição de hoje, é retribuir o mal com o bem, fazer o bem àquelas pessoas que nos perseguem, que nos caluniam, aquelas pessoas que nos maltratam, que, digamos, espíritos que nos obsidiam, né, que querem o nosso mal, que gostam de nos ver quando nós estamos passando por problemas. Esses irmãos, eles necessitam da nossa prece, da nossa oração. E o espírita verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai orar pelo irmão que está obsidiando. Ele vai orar por aquele irmão que se satisfaz quando a gente tem alguma doença, quando a gente passa por alguma dificuldade, seja ela qual for, quando a gente está sofrendo. Aí esses irmãos ficam felizes entre aspas, né? Eles podem ter uma alegria momentânea, mas essa alegria vai se transformar em choro, porque é exatamente o que nós falamos agora há pouco, a lei de causa e efeito. Ela é inexorável, ela não pede licença, ela vai chegar no momento certo, com certeza. E aquele que machuca hoje será machucado, não tem a menor dúvida. Então é melhor que nós sejamos, digamos, espertos, né? E façamos verdadeiramente o papel do cristão, o papel do espírita, o papel de um ser que agora aprendeu que é besteira fazer o mal para alguém, justamente porque nós entendemos a lei de causa e efeito e sabemos que no momento certo, eu que estou aqui machucando, vou ser machucado, e dependendo da minha
condição de conhecimento, e lembrando Jesus, né, muito mais será cobrado de quem muito recebeu, essa dor vem uma dor mais intensa do que a dor que nós fizemos passar no passado, né? É isso. Vamos então trazer aqui a participação de alguns irmãos que nos mandaram mensagens. Dessa vez foram poucos os irmãos. A nossa irmã Jaque, ela só assina assim, Jaque, né? Muito obrigado, Jaque, pelo seu carinho. Ela pediu aqui para ajudar algumas instituições e estamos agradecendo aí pelo seu carinho. Mandar também um abração para minha irmã Maria do Carmo. Aqui o Helder Campos, Jana. Boa tarde, meus irmãos. Satisfação em estar mais uma vez ouvindo o estudo e estes belíssimos esclarecimentos. Paz e bem a todos. Helder Campos, do bairro de Braz de Pina. Meu irmão Helder, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua companhia, porque a gente muitas vezes faz esse programa, a gente grava o programa, e aí como não temos assim, como chamam, né, feedback, um retorno, né, uma informação de como está chegando para vocês, não em termos de qualidade, que graças a Deus a Rádio Rio de Janeiro tem melhorado bastante a qualidade dos áudios, tanto dos áudios quanto dos vídeos agora, né, com a questão da internet, mas principalmente a questão do conteúdo. Você gosta dos programas da Rádio Rio de Janeiro e do programa Consolação de Jesus? Você está gostando? Fale para nós. O WhatsApp do programa A Consolação de Jesus é o 21 98459 3950. 21 98459 3950 é o WhatsApp do programa. E agradecer mais uma vez o Helder e mandar um abração para ele e sua família, tá, Helder? Agradecer também o recadinho da Wanda lá de Irajá, Wanda Jacques, que está sempre com a gente, ligadinha. Ela gosta de assistir aos sábados, nas reprises, né, Wanda? Um beijão, e já que você assiste aos sábados, bom dia para você, bom café da manhã. Ela diz que toma o cafezinho da manhã dela, ouvindo a reprise do programa. Um beijo. Aqui o nosso Moisés Caetano também mandando seus recadinhos. O nosso, quem mais? Marinalva, nossa irmã Marinalva, que também manda o seu recadinho. E são esses os recadinhos do dia de hoje, né, que nós pegamos aqui no WhatsApp. E agora, como sempre fazemos, nós anunciamos o próximo tema, o tema do próximo programa A Consolação de Jesus, que será exibido no dia 26 de janeiro de 2022, que é Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa passagem está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. É uma passagem que Jesus está fazendo a gente refletir aqui. Na verdade, veja, uma sequência. Se vocês notarem como Jesus vem nos ensinando, ele vem mostrando na sequência como é que nós devemos nos portar, e principalmente nos portar perante aqueles irmãos que ainda não entendem que a única solução para nós é o amor. A única saída que nós temos para realmente sermos felizes, para vermos as pessoas que nós amamos felizes, para nos livrarmos dos problemas do cotidiano, é exatamente aplicando em nossas vidas tudo isso que Jesus vem nos ensinar, né? Então, é isso. Nós vamos agora nos preparar para elevarmos o nosso pensamento a Jesus, a Deus, aos bons espíritos, para fazermos a nossa prece final. E quero mais uma vez convidar todos os irmãos para divulgar a Rádio Rio de Janeiro, divulgar o nosso programa A Consolação de Jesus. Eu mandar um abraço também, antes que eu me esqueça, para o meu irmão Alfredo, lá de Caxias, lá do 25 de agosto. Um abraço, meu irmão, fica com Deus aí. Muito obrigado por tudo que você faz pela Rádio Rio de Janeiro e por tantas pessoas que estão acompanhando a Rádio Rio de Janeiro ao redor do mundo. Vamos então à nossa prece final.
Querido Mestre Jesus, Senhor, quando nós olhamos para dentro de nós e verificamos o quanto nós ainda precisamos aprender, Mestre, o quanto nós dependemos do Teu amor para viver, eu fico envergonhado, Senhor, por essa pequenez que eu ainda sou. Mas ao mesmo tempo, Mestre, saber que eu já estou no caminho, que nós já estamos no caminho, que nós já estamos tentando acertar, apesar dos tropeços, apesar de cairmos várias vezes, mas nós estamos tentando acertar. E essa tentativa de acerto, eu tenho certeza, faz com que Tu, Mestre, nos ajudes cada vez mais, porque nós nos abrimos para esse Teu amor. Nós nos abrimos para esse amor que vem de Deus, através de Ti, através dos Teus emissários do bem. E só assim, Mestre, só assim a gente vai poder realmente respirar e falar: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, como Paulo de Tarso disse. Precisamos, Mestre, da Tua ajuda cada vez mais. Nos ajude, Mestre. Nos ajude a fazer a coisa certa. Nos ajude a ultrapassar essas barreiras que se interpõem à nossa frente, que nós mesmos colocamos aí, Mestre. Que a Tua luz e a Tua paz, Senhor, seja com todos nós, todo o planeta, até o fim dos ciclos. Que assim seja, e graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações. Através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará. Joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita Tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia